o suicídio, né? Então, aqui, o suicídio é um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. Então, essa definição significa que a pessoa produz contra si própria um ato consciente e intencional, mesmo que ambivalente. O que é ambivalente? Esse termo ambivalente. A ambivalência quer dizer vontade de morrer, porém também vontade de viver. Ou seja, se houvesse uma solução para que a pessoa não utilizasse esse mecanismo capital, definitivo, ela evitaria. Então há uma vontade de viver, há uma vontade de preservar a vida, mas por inúmeros fatores ela quer sumir, quer desaparecer. Então esta dúvida interna, esse conflito interno, nós chamamos de ambivalência. E mesmo na ambivalência há um ato deliberado contra si próprio, usando um meio que a pessoa considera ser letal, que são diversos, né? Uma arma de fogo, uma arma branca, remédios, lançar-se de uma determinada altura, enfim. Esse fator ambivalência é muito importante, porque se a pessoa for acolhida, amparada, nesse momento da ambivalência, podemos impedir que ela cometa esse ato final. Muito bem. Uma ideia aqui em torno da prevalência. 1 milhão de mortes por suicídio em todo o mundo, anualmente. Uma estatística da Organização Mundial de Saúde em 2012. No Brasil, 12 mil mortes por ano, também catalogada na mesma época. É considerado, portanto, o suicídio uma verdadeira epidemia. 17% das pessoas no Brasil pensam em algum momento no suicídio. Para que vocês tenham uma ideia, aproximadamente 16 a 18% da população mundial é acometida de depressão. Se nós computarmos ansiedade, pânico, psicoses, os transtornos mentais de uma maneira global, quase 70% da população mundial. Se nós atentarmos para isso, vamos perceber que, no decorrer dos anos seguintes, a incidência de doenças mentais só tenderá a aumentar. Observem que hoje já não se fala tanto na gravidade do diabetes, da pressão alta, não se fala mais com tanta preocupação em algumas doenças de natureza clínica. Por quê? Porque os avanços são inúmeros. Daqui a pouco, as doenças físicas vão acabar de uma maneira geral, claro que não todas, mas de acordo com o surgimento das células tronco, muitas doenças vão desaparecer. Esclerose múltipla, doença de Parkinson, diabetes, o próprio câncer. Muitas doenças vão desaparecer. Mas será que a gente tem células tronco para o sofrimento emocional? Existe isso? Não, não existe. O sofrimento emocional é inerente ao espírito, ao indivíduo, e somente a transformação moral
poderá trazer a alegria de viver e a paz que nós tanto desejamos. Não há possibilidade de injetar remédio para produzir felicidade. Todos aqui, ou pelo menos quase todos, devem conhecer aquele remedinho chamado fluoxetina, né? Surgiu como se fosse a pílula da felicidade. Saiu nas várias revistas de grande circulação, na mídia em geral, a pílula da felicidade. Foi o primeiro antidepressivo com menores efeitos colaterais. Tecnicamente ele é chamado de inibidor da recaptação de serotonina, ou seja, ele aumenta a serotonina em certas áreas do cérebro, com muito menos efeitos colaterais, né? Um efeito muito mais produtivo no campo da emoção. Bom, na verdade, não surtiu tanto esse efeito. As pessoas continuam gerando autoagressão, sentindo infelicidade, cometendo o suicídio, porque felicidade está intimamente ligada à transformação moral, ao elemento fundamental da paz, que é amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Nós ainda não conseguimos fazer isso. E não há células-tronco, não há remédio, não há injeção que venha a produzir isso. Se houvesse, seria um contrassenso divino, porque não haveria o livre-arbítrio. Bastava tomar um remédio e nós sairíamos por aí como marionetes dele, sendo felizes. Isso não existe. Então, nós vamos aqui prosseguir avaliando quais são as barreiras à detecção e prevenção do suicídio, ou seja, por que as pessoas ainda têm uma resistência em relação a isso, a falar sobre isso. Primeiro, o estigma e tabu. E é verdade, quando nós abordamos a questão do suicídio, ainda há muito temor, ou seja, uma certa rigidez em falar sobre isso. Já repararam algumas pessoas, muitas pessoas até, que comentam assim: fulano teve câncer, mas dizem assim, fulano tem aquela doença. Não pronunciam a palavra câncer. É um tabu, é o estigma que nós precisamos vencer, porque temos sim que falar consideravelmente sobre isso. Medo e vergonha, sobretudo em relação àqueles que têm depressão, que têm ansiedade, que sentem vontade de sumir, de desaparecer. Muitas vezes vão no próprio psiquiatra e não contam que isso passa pela cabeça deles, porque o questionamento é direto, como nós vamos ver. É preciso falar sobre isso e perguntar sobre isso, mas muitas vezes as pessoas sentam no consultório, ou vão ao centro espírita, ou vão a qualquer outro local onde haja acolhimento e não contam, não falam sobre isso porque tem vergonha. Praticar um ato desses parece ser sinal de fracasso e na realidade é apenas expressão de sofrimento. Desinformação também. Muitas pessoas não têm a menor noção do que o suicídio representa como ação deliberada. Como nós vamos ver aqui logo mais em relação a alguns mitos sobre suicídio, vamos descobrir muitas pessoas sequer fazem ideia da gravidade que isso representa. Parece algo como frescura, tolice, bobagem, não vai acontecer. Ele disse isso, não ligue para isso, foi só um momento. Temos desinformação dessa gravidade. Despreparo dos profissionais. Muitos médicos
e outros profissionais de saúde não abordam com o seu paciente essa questão. Para que se tenha uma ideia, se nós formos computar doenças em geral do tipo dor de cabeça, como enxaqueca, dores de coluna, como problemas de hernia de disco, a procura aos centros médicos e aos consultórios médicos e com queixas vagas, fibromialgia, na grande maioria vamos encontrar depressão. As doenças em geral, elas são psicossomáticas. Há um comprometimento emocional, mental, que reflete no campo orgânico. E as duas coisas são manifestas. Porém, prevalece o organismo, porque o médico ainda hoje, e outros profissionais também, se dedicam a tratar o órgão, o sistema, e não o indivíduo como um todo. A cultura, a mesma coisa em relação ao estigma, ao tabu, ao medo e à vergonha. Em muitas culturas, a nossa aqui, sobretudo, a rigidez predomina e nós não abordamos essa questão. Por uma questão efetivamente cultural, ou seja, a pessoa que pensa sobre isso, ou pratica, ou faz uma tentativa como essa, é alguém fracassado, que não merece o convívio social, que não merece tanto crédito, deve ser alijado do convívio geral, porque é alguém que não tem pulso firme, é uma questão cultural. Então muitas vezes negamos aquilo que fazemos por esse temor. Dogma religioso na questão de ser pecado, atentar contra a própria vida, para muitos conceitos religiosos representa um ato direto contra Deus, e isso é um absurdo. Porém, nós temos que observar esta frase toda, a sentença toda. É um ato contra Deus? Veremos que é. Nós vamos analisar isso na segunda parte da abordagem sobre suicídio. Porém, não é nada absurdo. É simplesmente uma manifestação de sofrimento pelas nossas próprias limitações, em relação à divindade, em relação à própria vida. Mas, de fato, é um ato contra Deus, como estudaremos na questão espírita. Vejam aqui então alguns mitos e verdades. O suicídio é um livre-arbítrio. Não é. Não é considerado assim. Toda pessoa que planeja, que se propõe a morrer por ação própria, perde o direito de decidir sobre si mesma. Qualquer cidadão que perceba que alguém vai se matar, tem o direito, o dever de intervir. Nós podemos sim impedir, mesmo até com contenção, o ato deliberado que essa pessoa possa praticar. O médico tem o dever de impedir. Muitas vezes o paciente chega e diz: eu posso cuidar da minha própria vida, então posso tirá-la também. Não pode. Ele não tem mais esse direito. No momento em que ele opta por esta ação, ele perde o direito sobre si mesmo. Semelhante, por exemplo, ao esquizofrênico, que está em surto psicótico, está delirando, ele perde o direito sobre si mesmo. A família pode intervir, o médico pode intervir, pode medicar-se em qualquer opinião do paciente, diferente de outras situações em que a pessoa pode decidir sobre si mesma. Quando há o ato suicida, ela perde o direito. Não tem mais livre-arbítrio. Quem pensa em se suicidar terá esse risco para o resto da vida. Não é verdade.
A pessoa que pensa em suicídio, pensa em sumir, em morrer, num dado momento, ela pode realmente mudar de ideia e abandonar esse risco. Pensar sobre isso. O pai faleceu, a mãe faleceu e a pessoa não quer mais viver. Porém, com o passar do tempo, ela modifica o seu pensamento. Cai em si, percebe que aquilo não é uma realidade, não é uma atitude adequada. Então ela muda de posição. Pode acontecer e não mais pensar nisso, não mais imaginar fazer isso. Isso está correto. Quem ameaça se matar o faz somente para chamar a atenção. Não é verdade. Quando vocês estiverem diante de alguém que está triste, desmotivado, desinteressado e diz assim: sinceramente, minha vontade é morrer. Se eu pudesse, eu daria cabo da minha vida. E sinceramente também digo, não está livre disso acontecer. Nós pensamos assim: está falando bobagem, não sabe nem o que está dizendo, nem considera, porque o que ele está dizendo não significa nada. Não é verdade. 70% aproximadamente das pessoas que dizem que vão se matar fazem realmente, cometem o suicídio. Às vezes, numa brincadeira, num bate-papo, alguém senta: eu queria falar com você, não estou me sentindo bem, estou com um determinado problema, e sabe, eu acho que o melhor era sumir de vez. Às vezes tenho vontade assim de dar cabo de tudo. Vamos dar atenção. Não vamos por aí também chamando a família, depende de cada caso, mas o acolhimento é necessário, porque senão isso pode se robustecer e ela acabar praticando realmente. Então, dar atenção a cada comentário sobre isso, sim, sempre devemos dar atenção. Quem pensa em se suicidar e no momento seguinte se sente melhor, não tem mais risco. Isso não é verdade. Uma pessoa, por exemplo, deprimida, que está em tratamento e vem com essa ideia, toma medicamento e começa a melhorar, começa a se fortalecer, muda de ideia. Aí nós dizemos: graças a Deus, pronto, acabou, está tudo bem. Não está. Devemos ficar atentos. Sempre que há tentativa de suicídio, sempre há um transtorno mental associado. Uma pessoa não pode simplesmente intentar contra si própria sem ter algum nível de patologia. Então nós devemos dar atenção vigorosa em relação a isso. A mesma coisa aqui: quem dá sinais de melhora de uma depressão não corre mais risco. Muitas vezes é aí que corre. Uma pessoa deprimida que começa a fazer um tratamento psiquiátrico, melhora mais ou menos em 3, 4 semanas, fica com o humor mais adequado, mais energia, começa a se alimentar. Nós dizemos: aquilo que ela estava pensando no começo em se matar, pronto, graças a Deus, está bem. Não, agora ela ganhou energia para fazer isso. A disposição de viver é um dos últimos sintomas que aparecem no tratamento antidepressivo. Primeiro, melhora o sono, o apetite e a força, a energia. A pessoa estava largada na cama, ela começa a sentar, levantar, tomar um banho, comer, e nós dizemos: pronto, o perigo passou. Muitas vezes é aí que não passou, porque agora ela tem força para ir na direção do meio acessível para produzir o suicídio. Falar sobre suicídio aumenta o seu risco. Não é verdade. Toda vez que nós precisarmos falar sobre isso, vamos falar. A pessoa que ouve
o acolhimento que é dado, ela melhora, não piora. Quando nós abordamos sobre suicídio, uma pessoa que tende a cometê-lo, ela se conforta, ela não piora. Às vezes pensamos assim, nem vamos tocar no assunto, que é para não dar o gatilho da pessoa pensar em fazer isso. Não vamos falar, não é verdade. Vamos falar, chamar abertamente e conversar, para que a pessoa se sinta mais confortada, compreendida nas suas lamentações, na sua solidão. Quais são os fatores de risco para que a pessoa cometa o suicídio? O que é que indica, de alguma maneira, que ela pode cometer esse ato? Primeiro, esses dois aqui são os mais importantes. Tentativa prévia. Uma pessoa que tentou antes tem grande chance de tentar em seguida. Doença mental, qualquer que seja ela, depressão, ansiedade, pânico, fobia, esquizofrenia, cada uma com a sua gravidade em particular, que aqui não é o momento de nós abordarmos tão especificamente assim. É mais uma ordem geral para que vocês tenham conhecimento. Porém, esses dois aqui, uma pessoa que já tentou antes e uma pessoa que tenha transtorno mental qualquer, a incidência de realmente praticar é muito alta. Além disso, um temperamento mais impulsivo, uma pessoa que tenha sentimentos de desesperança, desespero por algum fator, crise econômica, morte de familiar, abandono de alguém, enfim. Idade superior a 50 anos, geralmente a tendência é mais nos idosos, e também vem crescendo entre adolescentes. Ainda não há uma estatística muito vigorosa, exata, a respeito do suicídio entre adolescentes. No momento, ainda mais em idosos acima de 50 anos. Estas características aqui também são importantes. Morar sozinho, uma pessoa desempregada, solteiro, sem filhos, estatisticamente tende a cometer mais suicídio do que aqueles que não pertencem a esses critérios, né? Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que casar, não é isso, né? Nem naturalmente ter filhos. Porém, quem tem uma família mais estruturada, uma rede de apoio satisfatória, como vamos ver, a tendência é menor, claro. Sexo masculino, não sei por que isso, há uma tendência a criticar os homens, é impressionante isso. Eu estava agora aqui há pouco aqui com a Márcia, e aí, não me lembro quem foi que chegou e disse assim: as mulheres sempre têm razão. Não sei por que isso. Eu vou fazer um estudo qualquer hora sobre isso. Doenças clínicas, pessoas que têm câncer, pessoas que têm doenças crônicas como a esclerose múltipla, com grave limitação orgânica, têm tendência maior também a pensar e cometer suicídio, claro. Abuso e trauma infantil, abuso sexual na infância e assim por diante. História familiar e genética. De fato, a história familiar de quem tentou o suicídio pode sim indicar a todos nós que acolhemos as pessoas que aquela que tem uma tendência maior, que pensa também nisso, pode cometer. Então, será que a genética realmente é determinante nisso? A genética, como nós sabemos, no campo espiritual, uma vez que o espiritismo é ciência, a genética é o traço de marca que o próprio espírito produz. Tudo aquilo que está nele no campo moral é marcado no campo genético, porque o gene é a expressão do comportamento e da vontade espiritual, dos atos pregressos. Qualquer doença que tenha expressão genética.
Portanto, se o avô se mata, o pai se mata, o filho tem tendência também a se matar? Claro, porque estão ali no grande campo da reencarnação, vieram juntos, e essa tendência, por explicar que ambos estiveram na mesma relação pregressa, isto pode acontecer agora. Então, geneticamente sim, e espiritualmente, sem dúvida. A doença mental, isso aqui eu já comentei, aquelas doenças habituais. Isso aqui é um fator importante. Suicidabilidade, isto é um conceito relativamente novo, muito hoje citado na psiquiatria. 3 fatores que nós não podemos esquecer naquela pessoa que tem grande tendência a cometer o suicídio. Primeiro, tentativa prévia, já abordamos isso. História familiar, acabamos de comentar, e ideias ou planos de suicídio. Esses 3 fatores preenchem o critério de suicidabilidade, possibilidade intensa de cometer o suicídio, né? Esses 3 fatores são os mais importantes. Fatores protetores, que dizem contra agora, né? Autoestima elevada, uma boa rede de apoio, uma pessoa que tem uma família estruturada, laços sociais bem estabelecidos, uma boa rede de amigos, boas relações de trabalho. Religiosidade não significa propriamente ter religião. Religiosidade significa crer na vida futura de alguma forma, perceber que existe uma transcendência além dele que o governa. Isto fortalece a permanência na Terra, na vida em si. Uma razão para viver é o fenômeno da logoterapia que eu comentei há pouco aqui. Senso de responsabilidade, isso é importante. Muitas vezes a pessoa não tem esse senso. A irresponsabilidade campeia hoje. Vejam, por exemplo, os pegas de carro. Há uma perda de senso de responsabilidade. E nem por isso são psicopatas, não. São criaturas como nós, mas que não têm tanto senso de responsabilidade. Adolescentes brincando de roleta russa, brincando de pega, saltando de locais, de pontes, com aquelas cordas. Há uma certa perda do senso de responsabilidade diante da vida. Resiliência, ou seja, é a capacidade de superar os desafios limite que a vida impõe. Capacidade de resolver problemas e cuidados em saúde mental, ou seja, a pessoa que busca, que tem doença mental, que busca tratamento correto, se empenha, não, eu quero me tratar, eu quero melhorar, essa tem menos chance também de cometer o suicídio. Então esses são os fatores protetores contra a ação, né? Abordagem potencial. Agora vamos, para finalizar essa primeira parte, vamos abordar como é que a gente lida com isso. Primeiro, levar sempre em conta a ambivalência. Eu comentei no começo. As pessoas ficam ali em dúvida. Quando eu atendo, por exemplo, adolescentes que tentaram o suicídio e vão para o pronto-socorro e passam pela minha avaliação, quando vamos conversar, frequentemente a gente ouve, embora, claro, há uma manifestação muitas vezes muito histérica, histriônica, como a gente fala em psiquiatria. Pessoas que têm uma labilidade emocional muito grande, uma dependência demais dos outros, como vamos ver logo mais. Mas falam muitas vezes, quando eu quis conversar com a mamãe, ela não me deu atenção. Eu telefonei para um amigo e ele disse que aquilo era bobagem. Muitas vezes cometem porque também não são acolhidos. É óbvio que a responsabilidade é pessoal, claro que sim. Porém,
nós temos o dever de acolher, de dar uma assistência, de ser uma escuta atenta a essas pessoas. Impulsividade, rigidez cognitiva. A palavra cognitivo quer dizer pensamento, avaliação da realidade. Quem tem demência, já ouviram falar na demência, né? Por exemplo, a doença de Alzheimer. Há uma perda cognitiva. A pessoa não lembra do parente, esquece demais, às vezes não reconhece nem a si próprio em casos mais graves, não tem uma percepção da realidade, não tem um pensamento coerente. Isto é que se chama cognição. Então, rigidez cognitiva é: eu devo morrer, eu não mereço viver, eu tenho que desaparecer, eu sou um problema para minha família. É uma rigidez de pensamento. Mudar isso, muitas vezes, é bastante difícil. Requer uma terapia até bem prolongada. Mas o acolhimento, por exemplo, na casa espírita, já auxilia muito. Mudar esse parâmetro de visão auxilia bastante. Então, são pessoas que pensam sobre suicídio, têm pensamentos distorcidos e dogmáticos, como esses que eu citei. Eu sou um estorvo para minha família, eu tenho que deixá-los em paz porque eu sou um problema. São pensamentos dogmáticos, rígidos, né? Crenças rígidas, como essas que eu acabei de citar. Além disso, obter informações sobre doença mental, história familiar, suicidabilidade, traços de personalidade, fatores de estresse presentes. Quando a pessoa chega ao centro espírita, é importante que o trabalhador espírita, ou quem quer que atenda a pessoa, tenha algum conhecimento. Não precisa conhecer doenças mentais, não é necessário. É preciso conhecer o Evangelho, isso sim, porque é esse argumento que a pessoa vai usar para acolher o outro. Estamos no centro espírita, vamos usar o Evangelho. Estamos no consultório médico, vamos usar os compêndios de saúde mental. Mas no centro espírita em si, a base é o Evangelho. Mas é necessário termos alguma abordagem, algum conhecimento sobre: será que a pessoa tem alguma doença mental? Você se trata de alguma doença? Você toma medicamentos? É importante sabermos isso. Na sua família, já aconteceu casos como esse que você quer praticar? Alguém também já cometeu um suicídio? Já praticou atos violentos contra si próprio? Se a pessoa, sim, minha mãe tem isso constantemente, o indício é alto de que ele faça a mesma coisa. Suicidabilidade, aqueles 3 itens que eu citei, muito importantes, né? Traços de personalidade. Estamos conversando com a pessoa e percebemos que a pessoa é violenta, ou é impulsiva, é extremamente nervosa, está agitada na cadeira, senta, levanta, se movimenta demais. É alguém que tem uma tendência a praticar muito mais o suicídio do que uma outra que nos escuta, fica mais atenta, ouve o nosso conselho, devolve, dá um feedback positivo ao que dissemos. Quem faz o contrário, quer ir embora, está ali, por exemplo, com a família e levanta, vamos embora daqui, eu não quero mais saber. Essas pessoas violentas têm muito mais tendência de praticar esse ato do que aquela que nos ouve, que percebe o que estamos dizendo e compreende muito bem. Fatores de estresse presentes no momento. Às vezes é alguém que perdeu o pai recentemente, a mãe, o filho. Eu atendi recentemente agora, na semana passada, você estava até lá, naquele dia que você esteve no centro espírita comigo. Eu atendi uma senhora, sentou, não era nada a ver com suicídio, mas alguém em grave sofrimento. O filho adolescente, a campainha da porta tocou, ela foi atender e disse: deixa a mamãe que eu vou. E ela continuou passando roupa. Ele não voltava, ela foi ver o que tinha acontecido. A porta estava aberta e ele nunca mais apareceu.
faz 4 anos. E ela espera uma resposta de alguma forma. Foi lá procurar uma psicografia, se possível, para saber se ele está vivo ou morto, enfim. Na sua necessidade, foi buscar um acolhimento. Mas ela estava passando roupa, ele abriu a porta, e quando ela desceu para ver o que estava acontecendo, a porta estava aberta. Isso faz 4 anos, ele não apareceu antes. Então vejam a gravidade que isso é. É um fator estressante para o resto da vida. Claro que vai minimizando com o tempo em muitas pessoas, em outras não. Então nós precisamos estar atentos a isso, a saber o que dizer para essas pessoas, como dialogar com elas. Aqui então, só para observar o que eu disse há pouco. Você tem planos para o futuro? Acha que a vida vale a pena ser vivida? Se a morte viesse, seria bem-vinda? Tem pensado em se machucar, ferir, morrer? Tem plano específico para tirar a sua vida? Fez alguma tentativa antes? Tem meios acessíveis para praticar o suicídio? Faz tratamento psiquiátrico? Essas perguntas nós podemos fazer no próprio centro espírita, para que a pessoa diga: puxa, esse entrevistador está me entendendo, ele está percebendo o que eu estou passando, o que eu pretendo fazer. Não vamos deixar de fazer essas perguntas. Você deseja se matar? É realmente o que você quer? Você fez um plano para isso ou isso só passou pela sua cabeça? Vamos conversar abertamente e não pensar: não vou nem tocar no assunto porque ele pode sair daqui e praticar. Ele vai praticar se nós não falarmos sobre isso. Ele vai fazer. Se nós falarmos antes, é uma forma de prevenir, e ele pensará: poxa, entenderam o que eu ia fazer, agora eu fui compreendido. E isso pode arrefecer, diminuir o impulso que ele tem de se matar. Vamos falar abertamente sim sobre isso. E por fim, acolher, escutar, estabelecer vínculo, fazer um contrato de não suicídio. Vou explicar o que é isso, que é importante. Acionar rede de apoio, encaminhar para órgão especializado. Esta sequência aqui é da menor para a maior gravidade. Então, os 3 primeiros aqui, sempre acolher, escutar e estabelecer vínculo. O que significa isso? Receber a pessoa com cordialidade, sem qualquer julgamento. Às vezes a pessoa chega e nós já fomos informados do que é. Olha, tem um caso aí, parece que a pessoa quer se matar. A pessoa chega e nós inadvertidamente, erroneamente: você, né, já estou sabendo o que você está pensando, sim, vem aqui falar comigo. Isso é péssimo. Não sabemos de nada até ele falar. Quem dá o gatilho, o início, é a pessoa. Na medida da conversa, se percebermos que ele não vai falar, podemos questionar, não dizer: eu já sei o que é. Isso. Então, acolher com cordialidade, escutar primeiro e estabelecer vínculo. O que é estabelecer vínculo? Colocar a pessoa o mais à vontade possível, algo do tipo: ele contou que vai se matar, que o objetivo dele é morrer, que ele provocou alguma coisa contra a mãe, ele provocou algum dano contra a mãe, não consegue se perdoar, então ele pensou em morrer, por isso ele foi antes do centro espírita, por inspiração, com certeza. E nós então estabelecemos o vínculo, dizendo: eu não estou aqui para julgar você, eu entendo perfeitamente o que você está pensando, o que você quer fazer não é lícito, não é bom, mas eu te compreendo. Vamos tentar encontrar aqui uma maneira de você modificar esse raciocínio, porque agir dessa forma
só vai causar a você muito mais dano do que você pode imaginar. Isto que você quer fazer não é a solução. Porém, entendo por que você busca essa solução. Porque sofrer assim dói bastante. Ou seja, estabelecer vínculo. Se nós espíritas quisermos entregar o nosso conhecimento de uma forma vaidosa, você sabe o que significa cometer o suicídio? Você sabe o que acontece com um suicida quando ele desencarna? Nós não devemos fazer isso. Porque no fundo ele sabe. Ele sabe que o que vai fazer com ele é a pior coisa possível. Mas mesmo assim ele quer, porque ele está com vergonha de si. E nós então vamos dar uma aula de suicídio para ele no campo espírita. Por quê? Não. Nós vamos acolher e estabelecer um vínculo dizendo: eu entendo o que você está pensando, eu te compreendo, e isso não é vergonha alguma. O que você quer fazer não é bom, mas eu te entendo. E achei um ato de coragem você vir aqui e dizer isso para nós. Você é uma pessoa corajosa. Nós devemos estabelecer vínculo, fortalecendo o espírito, mostrando que ele é filho de Deus, que o que ele fez indo lá é corajoso, e é mesmo, a pessoa que assume o seu próprio drama é muito corajosa. Quem não tem coragem, que não assume. Então, escutar, acolher, escutar, estabelecer vínculo é fundamental. Contrato de não suicídio já é uma fase intermediária de algo mais grave, do tipo: a pessoa quer se matar, e nós dizemos assim: façamos um contrato nós dois. Você quer morrer? Eu te entendo. Mas façamos o seguinte: por uma semana, você não faz isso. Depois de uma semana, pensamos o que fazer. Mas por uma semana, não faça isso. Volte aqui uma segunda vez. Eu proponho que você venha aqui a cada 2 dias, ou todas as noites, por exemplo. Acompanhe as palestras. Dê a você, antes de cometer o ato, uma semana. Depois pensamos, mas faça esse contrato comigo. Normalmente eles aceitam. No próprio consultório eu faço esse contrato. Eu digo: você virá aqui em sessões comigo, dia sim, dia não, e daremos 15 dias de prazo. Eu te acolho aqui e você aguarda um pouco. Depois pode ser até o que você quiser, mas por hora façamos um contrato de 2 semanas. A pessoa se acalma, porque ela pensa assim: bom, 2 semanas, morrer agora, daqui a 2 semanas, eu faço isso com você. Muitas concordam e funciona. Na grande maioria funciona. É o contrato de não suicídio. Qualquer pessoa tem esse direito. Segundo, em sequência, acionar a rede de apoio. Quando a pessoa diz: eu vou sair daqui e vou me matar, e não há o que você faça, nós não devemos liberar a pessoa. Devemos acionar a família. Se tiver alguém, devemos contar: seu filho pretende fazer isso. Mesmo eu tenho direito que você não conte nada. Não tem direito. Ele perde o direito. Nós devemos acionar a família. Quem veio com você? A minha mãe está te chamando, sua mãe, então vamos apelar. Chamamos a mãe, contamos e tomamos uma medida e encaminhamos para o hospital, para o atendimento médico. É o nosso papel. Então, acionar a rede de apoio e encaminhar para órgão especializado. Quando a pessoa diz: não, haja o que houver, eu vou cometer logo mais, já está tudo pronto, então daqui não sai. Nós não permitimos. Chamamos alguém, se não estiver, ele fica, aguarda alguém chegar, responsável, contamos o problema e encaminhamos para o hospital. Esse é o nosso papel. Eu creio que essa primeira parte aqui é isso, e eu vou para a segunda parte.